Ué, agora estamos em um aeroporto? Achei que fosse uma série sobre mudança. Eu diria que eu não consigo ter uma rotina muito certa, porque acaba que uma semana é diferente da outra. Tem semanas que eu tenho uma palestra, tem semana que eu não tenho palestra e tenho consultoria, tem semana que eu tenho palestra e consultoria. Eu nunca enjoo dos meus dias, porque eles acabam sendo sempre diferentes e sempre muito corridos, né? Eu chegava a fazer 5 palestras numa semana. Só que não é 5 palestras numa cidade aqui e outra ali. Era uma lá no Nordeste, uma no Centro-Oeste, uma no Sul. Então era uma loucura. Muitas vezes eu chegava a dormir 3 horas entre uma viagem e outra. Existem muitas coisas que acontecem com a gente nessa vida de palestrante, viaja pra cá e pra lá, mas uma das coisas que eu nunca imaginei que eu ia passar aconteceu comigo em Fortaleza. Uma palestra que eu fui lá, eu tinha comprado recentemente um terno novo, super bonito e tal. Então eu vou lá, conheço o local, subo no palco, daqui a pouco tô começando minha palestra, eu entro geralmente com uma animação, eu canto e tal, aquele barulho que eu gosto de fazer na minha entrada. De repente eu vejo que uma moça começa a me sinalizar assim, ó. Eu tive que parar a palestra. Olhei pra moça, dela, a tua calça tá rasgada. Quê? A minha calça tá rasgada? Eu coloco a mão atrás e eu vejo um buraco enorme. Daí eu falei, pessoal, atenção, hein? Não vou mais me virar pra vocês, não fiquem de olho na minha bunda. E aí, do nada, às vezes eu esqueci, me virava, opa, me virava de novo e falava assim, olha onde vocês estão olhando aí. No final da palestra, o pessoal veio falar pra mim, assim, o pessoal da diretoria da consultora. Cara, muito legal aquela história que você inventou ali da tua calça furada, deu. Mas não é invenção, é real, furou minha calça, tá rasgada aqui, ó. Então essa é uma história que eu nunca vou esquecer e que eu nunca esperava ter passado, mas foi, no final das contas, foi muito divertido, é legal contar. Pena que não temos imagens dessa palestra. Sorte sua, Wagner. Eu sempre fui muito corrido, mas eu faço algo que eu gosto muito. Porque, de certa forma, tanto na consultoria quanto nas palestras, eu transformo a vida das pessoas que estão naquela empresa ou das pessoas que são impactadas pelo meu conteúdo nas palestras. Ah, tá explicado. Agora entendi por que você precisava tanto das arquitetas. Com essa rotina maluca, o apartamento não ficaria pronto de jeito nenhum. Ouvi dizer que temos uma nova personagem chegando aí. Juliana, apresente-se. Eu sou formada em engenharia civil. Depois da engenharia civil, eu estudei design de interiores, né? E depois disso, eu acabei estudando a pessoa. Então, acabei estudando desenvolvimento humano e descobri quanto as emoções, o quanto o nosso pensamento, quanto isso afeta a nossa saúde. Posteriormente a isso, eu consegui unir as duas coisas. Eu conheci técnicas como a neuroarquitetura, o próprio Feng Shui, onde eu entendi que os ambientes, eles influenciam as pessoas. Então acabei unindo essas duas coisas. E aí hoje eu atuo mais na área do design de interiores, mas sempre com o foco na pessoa, entendendo que o ambiente está influenciando o tempo todo na nossa saúde, né? Foi isso que me encantou nesse trabalho, né? De olhar um olhar além do design de interiores, um olhar que chega até a pessoa, que é o mais importante dentro de um apartamento, numa casa, num projeto, né? No fim das contas é a pessoa. As meninas da Double já estavam com o projeto elaborado, né? Eu prestei uma consultoria em cima do projeto delas, né? Com base no projeto delas. Elas me passaram o projeto, eu analisei todas as questões, montei um relatório, dando sugestões sobre como que a gente poderia incrementar ou mudar algum detalhe que ainda a gente conseguisse fazer. A gente foi elaborando juntas, na verdade, né? E daí até agora a gente vai fazendo juntas. É mais ou menos um trabalho em conjunto, assim, né? Pensando em todas as questões, mas também nessa parte do bem-estar do Wagner. Olha, a consultoria, ela tem muitos desafios e cada empresa ela tem uma dificuldade. Mas sem dúvida alguma, a parte que mais traz satisfação é porque toda vez que eu faço uma consultoria eu tenho uma meta.
Então a minha consultoria só acaba quando eu atinjo a meta. Ou seja, quando eu atingi a meta, eu deixei o meu cliente satisfeito, eu fiquei satisfeito, a equipe ficou satisfeita e todo mundo fica feliz. Eu gosto de criar um case de sucesso. Então, quando eu olho para trás, os últimos 3 anos que eu tenho me dedicado muito a consultorias, praticamente todas as empresas que eu passei, eu criei algum case. Ou foi o maior número de vendas da empresa da história, ou foi a melhor dos últimos anos. Isso é muito legal, a gente olhar, todo mundo olhar para aquilo e ver o quanto valeu a pena aquele trabalho, as pessoas que foram treinadas, as estratégias que foram mudadas. Então, isso é uma satisfação muito grande que eu sinto no meu trabalho. Voltando de viagem, o Wagner já aproveitou para passar em alguns parceiros. Oi meninas, tudo bem? Olha só, eu tô aqui passando por algumas marcenarias e vendo alguns projetos que eles fizeram. E aí eu comecei a mostrar o nosso projeto e analisar. Eu acho que a gente poderia colocar um pouco mais de cor. Eu tô achando ele que tá um pouco apagado o apartamento, né? Tá muito claro. Será que a gente consegue colocar algumas cores aqui? Eu vi alguns tons em azul, até verde, que eu nunca imaginei, achei interessante. Cinza. Será que a gente consegue mudar e mexer em alguma coisa? Porque eu acho que vai ficar mais interessante analisar outras opções de cores antes da gente tocar a obra. Hora das arquitetas também conhecerem a Ju. Essa conversa vai longe. Oi, Ju, tudo bom? Oi, tudo. E você, Débora? Tudo certo. Queria ver com você se você já conseguiu dar uma olhada no projeto, se você tem alguma observação referente à harmonização dos ambientes. Débora, então o que acontece? O maior problema ali no quarto está sendo a posição da cama, tá? Porque o Wagner, ele não tá conseguindo enxergar a porta de entrada do quarto, então ele vai se sentir muito inseguro. E o ideal seria que ele conseguisse enxergar a porta. Teria como a gente alterar a cama e colocar a cabeceira ali pro lado aonde tá o painel? Não, Ju. Ali não tem como alterar, tá? Por conta de todas as tomadas, pontos já terem sido entregue pela construtora daquele jeito. Então ali a gente não tem como mexer. Beleza. Então o que dá pra gente fazer, tá? Tem como a gente colocar um espelho na face ali do armário, sabe? Logo em frente à entrada. Sim. Para que o Wagner, enquanto ele estiver dormindo, ele consiga ver a porta mesmo assim. Você acha que daria, então, para colocar o espelho ali? Sim, ali a gente consegue fazer. Tá, beleza. Então, o que eu iria sugerir para o quarto ficar mais aconchegante, assim, pra gente trazer uma harmonia mesmo nas cores, seria talvez trazer tons terrosos, um tom areia, pelo menos talvez na roupa de cama. O que você acha? Ou em algum outro lugar? Sim. Na parede? Não sei, o que vocês acham melhor pro projeto? Eu acredito que na roupa de cama seria o ideal, por conta de que como ele gosta de um ambiente mais masculino, né? Eu acho que a gente poderia colocar ali na roupa de cama, escolher peças mais terrosas, né, no terracota, colocar uma peseira, algo desse tipo, nesses tons, deixar, vamos dizer assim, a cama um pouco mais aconchegante. O que tu acha? Beleza, bem legal, ótimo. Tudo tá influenciando, né, o sono dela, e a gente sabe que se uma pessoa dorme bem, todo o resto vai bem, então isso impacta diretamente no trabalho, né, na prosperidade, no relacionamento da pessoa. A posição da cama, se a gente for pensar nisso antes de elaborar um projeto, vai fazer toda a diferença. A gente passa 1/3 da vida dormindo, é 1/3 da nossa vida dentro desse ambiente, dentro do quarto. Então, a importância dele estar harmônico, né, dele estar saudável. No office, a questão mais importante ali nesse ambiente é a posição da mesa, tá, Débora? Tá. Ela não tá ideal pro Wagner trabalhar. Ele tá trabalhando de costas pra porta. Quando você trabalha de costas para um ambiente, você traz um sentimento de insegurança. Talvez vocês já experimentaram isso, de se sentir inseguros por não saber o que está acontecendo pelas costas, né? E acaba trazendo isso. Outra questão que não tá legal, ele tá trabalhando em frente a uma parede.
Então, isso também faz com que a pessoa se sinta mais limitada. O ideal seria que ele conseguisse ter uma visão mais ampla do lugar. Ou seja, pega tudo, apaga e faz de novo. E eu acredito que o único ponto ali com a Ju que gerou um maior, não conflito, mas que a gente não conseguiu resolver da forma que seria o ideal, é ali no office, né? Isso, a bancada do office, porque ela não poderia ficar de costas para a porta, pela questão da insegurança, que a pessoa está trabalhando e ela não está vendo quem pode entrar, e também pela questão, ela também não poderia ficar de frente para a parede. Isso, aí com a curadoria a gente resolveu colocando um quadro ali que a gente vai deixar, como é que eu posso dizer, a gente não vai dar spoiler desse quadro, vocês vão ter que olhar os próximos episódios. E também a gente trocou a cor da parede, né? Isso. A cor da parede e a almofada para remeter a mais criatividade. Tá, eu realmente acho que ele iria trabalhar muito melhor se tivesse como a gente alterar a mesa. Mas já que você tá me dizendo que não tem como a gente pensar aí numa solução que seria a gente colocar um quadro, uma imagem nessa parede, tá? Que esse quadro, ele tem que ter uma imagem em perspectiva. Porque eu preciso que quando o Wagner estiver trabalhando e olhar para essa parede, ele sinta que existe algo que, como se fosse um caminho seguro, que ele, como se fosse uma visão em perspectiva mesmo, né? Um caminho seguro que ele enxergue em uma profundidade maior do que se fosse uma parede. Por essa elas não esperavam. É desafio atrás de desafio nessa série, hein? Eu vi muitos projetos, cores diferentes que eu não tinha pensado sobre. E eles começaram a sugerir, falaram, olha, teu apartamento talvez esteja muito clean. Quando eu vi essa frase que o apartamento estava meio apagado, eu comecei a pensar nisso. E aí surgiu a Juliana, né, justamente para trazer essa consultoria de harmonização de ambientes e tal. Porque eu já estava com essas ideias de mudar de cores, eu já tinha até falado para as arquitetas. E a Juliana veio com as ideias de que, olha, a gente tem que colocar uma cor aqui, uma cor ali. Ela começou a sugerir tons. Se não podia mudar a cor dos móveis, tinha que colocar um complemento, ou seja, colocar a roupa de cama dentro de uma cor, uma almofada. E eu acho que daí quando eu comecei a ver o projeto de uma outra forma, aquilo brilhou mais. Mudança começa pela casa antiga e para isso chamamos a Ana. Então eu sou a Ana, eu trabalho como personal organizer na região de Itapema. Eu sempre gostei muito de organização, porque eu sempre achei que a organização facilita o dia a dia, a rotina de uma casa. Então eu sempre procuro entender, conversando com a pessoa, entender o máximo possível de coisas que ela tem, e aí eu conheço o espaço como um todo, os armários, a casa como um todo, para saber como é que a gente vai pensar nas soluções para organizar tudo aquilo. Esse é um dilema até para as personal organizer, que a gente nunca descarta nada do cliente. A gente ajuda o cliente a olhar para o que ele tem, e se a gente encontra alguma coisa quebrada, rasgada, produtos vencidos, a gente separa esse material e aí o cliente sempre olha para saber se ele quer realmente tirar aquilo de casa ou não. Então a gente faz essa seleção principal e tudo passa pela mão do cliente. Outros itens que ele nos pediu para levar também foram os instrumentos musicais, então ele tem guitarra, violão, um teclado e, claro, as roupas dele, né? Isso, mas as roupas, quem vai dar um jeito de organizar tudo para nós é a Ana. Vamos lá, hora de apresentar a nova versão do projeto ao Wagner. Depois das suas solicitações, da nossa primeira apresentação do projeto, as solicitações que você fez, a gente também fez uma reunião com a Juliana e ela pediu ali a questão da harmonização dos ambientes, pediu pra gente colocar um pouco de cor no quarto, algumas outras solicitações. A gente já alterou tudo e vai te apresentar tudo junto agora. Então aqui no social, a gente já adicionou ali as cores da Juliana, que ela pediu um pouco mais de terra. Já mudaram o sofá também, né? Aqui já é o sofá. Sofá novo, legal. O terracota que ela pediu para trazer na decoração. Legal. Aqui no home a gente trouxe... É um azul, né? Isso, um tom de azul marinho.
para trazer mais personalidade, trazer um pouco mais, que tava tudo muito do mesmo tom, né? Isso. Então, aqui na suíte, também alteramos a questão dos tons, um pouco mais de personalidade. Aqui colocou um ripado ali também? Também um ripado aqui. Você é metida mesmo, hein? Por conta das referências e tudo mais. Na parte da cama, aqui, o que a gente ajustou, então, foi os tons. Pois é, eu vi que mudou os tons da roupa de cama. Isso, antes estava mais cinza, né? E ela nos deu essa ideia de trazer mais terracota, para trazer mais aconchego. Isso, né? Ficar mais quente. Mais quente. Gostei. E também a gente ajustou a altura do criado, que ela nos solicitou que ele ficasse um pouco abaixo da cama, né? Por conta de que quando o criado... não ficar quina. Quando o criado, por ele ser esse formato e ele fica na altura da cama mais alta, ele parece sempre que está apontando para você. Aqui no office, então, acho que foi o ponto de maior divergência com a Ju, por conta da mesa, que a mesa ela teria que ficar... Você teria que sentar de frente para a porta e não poderia ser na parede. A sua mesa não poderia ser na parede. Mas eu ia perder muito espaço. Exato, é isso que a gente levantou pra Ju, por conta de que você precisava de sofá-cama, precisava de bastante espaço, e essa é a maior parede pra bancada, né? Antes a prateleira, ela vinha até aqui no final, aí a Ju comentou que ficava bastante peso em cima de você, né? Daí a gente deixou só o móvel alto lá em cima. Aqui as prateleiras o som delas são interrompidas. Isso. E a ideia da Ju é pra gente fazer essa parte de curadoria, né? Por conta de você estar sentado de frente para uma parede, é colocar um quadro em perspectiva. Que aí dá a sensação de que é um caminho, né? E não uma barreira como a parede. Bom, muito legal, meninas. Gostei muito das alterações de cores, do painel ripado que vocês colocaram, das sugestões da Juliana. Achei muito bacana. Eu acredito muito nessa questão energética dos ambientes, das pessoas, até mesmo das palavras, das falas. Então aquela frase, acredite em você, também é algo que eu acho que impacta muito. Eu estudo muito sobre isso e acho que ficou sensacional. E agora que o projeto está pronto, né? Bora pra obra! Bora! E agora sim, chegou a hora de pôr a mão na massa. Mas ainda não nesse episódio. Confira o que teremos no episódio 3 do Tô de Mudança. Eu pensei, imagina que legal, eu chegando no aeroporto, já posso ligar o ar-condicionado e preparar a casa como eu gosto. Essa parte vai ser, para mim, um grande experimento. A questão da automação, da sonorização residencial. Tô bem ansioso.